para a nossa igreja protestante, de refletir, de trabalhar questões ligadas à reforma, aos reformadores, e eu imagino que eu sou um dos integrantes que vai estar aqui com vocês trazendo temas, né, durante esse ano, e que honra é para mim fazer isso. Faço isso com muito carinho, com muito agradecimento a vocês, muita honra, e agradeço demais o convite de vocês. Trago a saudação da minha congregação lá em Copacabana. Estou aqui acompanhado de dois membros da minha igreja, líderes da minha igreja, que é o Paulo e a Vera, que são membros da diretoria, que estão com a gente aqui, conhecendo o trabalho de vocês, conhecendo a casa de vocês e também celebrando esse ano especial com cada um de vocês. Eu tenho uma apresentação para acompanhar a fala, está projetado no PowerPoint. Eu tinha algumas notas também para mim ir me guiando na conversa, e de alguma forma o pendrive não está funcionando. Graças a Deus ele funcionou para entrar no computador aqui da academia, e a apresentação está lá. Mas houve alguma falha de comunicação, eu não entendo muito bem dessas questões, então talvez alguns pensamentos que eu tinha preparado para compartilhar com vocês, eu talvez não lembre, talvez lembre de outros. Vocês me desculpem aí essa situação, mas a gente vai conseguir acompanhar, vai conseguir caminhar com a apresentação. O tema, então, que me foi proposto e conversado com o irmão pastor Martinho Lutero, é sobre a espiritualidade de Lutero, é olhar para dentro de Lutero. Daria para falar de vários temas, né, sobre Lutero e a reforma, mas foi então nossa sintonia, foi a nossa conclusão de estudar um pouquinho, olhar um pouquinho para a espiritualidade de Lutero. Não é tão comum falar da espiritualidade de Lutero. Normalmente se fala mais de outros assuntos relacionados a Lutero, né? Lutero está muito ligado com a reforma, com a sua atuação assim, né, eclesiástica política, né, do seu tempo, decisiva. Lutero, em termos de Bíblia, em termos de teologia, Lutero tem outras temáticas que a gente poderia dizer que são mais comuns a Lutero, como a justificação pela fé, como a doutrina das vocações, dos dois reinos, né? Mas a espiritualidade de Lutero, né, é um tema que não se fala tanto, talvez até porque a própria palavra espiritualidade é uma palavra recente, é uma palavra nova na teologia, né? Ela não é... Muitos de nós, uns anos atrás, passamos pelos nossos seminários, pelas nossas leituras, e não se falava de espiritualidade, que é uma palavra ampla. É uma palavra ampla que a gente poderia usar para várias coisas. Então deixa eu dizer para vocês o a que eu me refiro quando eu falo de espiritualidade. É essa vida devocional de Lutero, essa vida dele com Deus, essa forma de se relacionar com o seu Deus. E claro que também isso vai desembocar na sua relação com o ser humano, com as outras pessoas. Então é uma situação horizontal, ele e Deus, a isso eu me refiro, mas ela não fica apenas na dimensão horizontal, mas ela desce para a vertical. Então a gente fala isso, né, acho que o latim é coram Deo e coram omnibus, tá? Mas a espiritualidade aqui hoje para nós vai ser mais essa questão do coram Deo, Lutero e o seu Deus, e a sua vida de oração, a sua vida de se alimentar na palavra, a sua vida devocional, sua vida espiritual, a vivência da fé em sua relação com Deus. A isso eu me refiro com espiritualidade, tá? Não é uma questão fechada, a gente poderia abordar ela de outros ângulos. É uma espiritualidade cristã, então eu estou aqui trazendo ela para o âmbito de Lutero, que vivia uma fé cristã, né? E ela, apesar de não ser tão comum nas reflexões em torno de Lutero, então você não encontra tantos livros, tantas reflexões, tantos artigos da espiritualidade de Lutero, a gente começa a ver mais escritos sobre isso. Pessoas que estão
interessadas nessa palavra, nessa situação, estão olhando para Lutero como alguém que também viveu isso, como também praticou espiritualidade, como também teve uma vida de fé. E também é um assunto interessante, um assunto importante, porque todo o movimento da Reforma, todo ele se desencadeia, isso já é algo assim, bastante tranquilo de se dizer, não se debate isso, por uma angústia interna de Lutero. Né? Antes de Lutero estar preocupado com as consequências eclesiásticas, com as consequências sociais, com as consequências educacionais do movimento que ele então participa, ele estava preocupado, todo aquele movimento foi motivado por questões espirituais, pela espiritualidade dele que não estava em ordem. Então, dito isso, é muito válido a gente pensar então que espiritualidade era essa que mexeu tanto com Lutero e que foi a grande estimuladora, a grande mola propulsora do movimento de reforma. O movimento da reforma protestante, no âmbito alemão, no âmbito luterano, ele é um movimento que dá para se dizer que ele é acadêmico, sim. Ele é um movimento eclesiástico, sim. Ele é um movimento com desdobramentos sociopolíticos, sim. Mas, antes de mais nada, ele foi um movimento existencial, espiritual, de uma necessidade que Lutero tinha e teve de encontrar paz com Deus. Paz com Deus. Foi a falta de paz com Deus, problema de espiritualidade, que fez com que Lutero então estudasse, meditasse e tomasse algumas decisões na sua vida que então foram se desencadeando. Não estou aqui propondo que a gente agora dê mais um título para Lutero, já tem vários. Né? O Lutero espiritualista, o Lutero devocional, o Lutero pietista. Não é isso. Até podemos fazê-lo, né? Mas não é essa a ideia. Lutero é plural. Lutero é muito dinâmico. E ele foi um personagem histórico com várias facetas. Então você tem, né? Eu coloquei aqui na capa do filme do mais recente do Lutero, né? Lutero o gênio, Lutero o liberador. E você pode agregar vários adjetivos para Lutero. Depende da sua perspectiva, depende do que você quer ver em Lutero, né? Dá para chamar Lutero de reformador, dá para chamar Lutero de professor universitário, né? Dá para chamar Lutero de pastor, ele foi um pastor. Dá para chamar Lutero de exegeta, aí alguns de vocês trabalham nessa linha, né? Tem acadêmicos aqui que seguem essa linha de estudos, a exegese. Lutero foi antes também de tudo um exegeta, pessoa de Bíblia. Dá para chamar Lutero de pai de família, dá para chamar Lutero de revolucionário, depende da perspectiva que você tiver. Dá para chamar Lutero de uma série de coisas. Eu não quero aqui trazer mais um título para Lutero, né? Quando a gente estuda hoje, fala sobre Lutero espiritualizado, espiritualista e fomentador de espiritualidade, tenhamos em mente, mantenham nas vossas no subsolo agora do pensamento, mantenham no background, que ele é isso e é outras coisas, né? Ele tem esse lado da espiritualidade, mas ele tem outros também, né? Ele é um sujeito plural, e essa é uma das facetas de Martinho Lutero. Lutero por dentro, espiritualidade de Lutero. Poderíamos dizer assim que a espiritualidade de Lutero ela tem dois momentos principais. E de novo, se fizéssemos um trabalho mais acadêmico aqui, deveríamos explorar isso com mais calma e com mais profundidade. Eu estou fazendo um resumo aqui, né? Estou resumindo uma vida com Deus em dois momentos, porque seriam dois grandes capítulos dessa vida de Lutero com Deus, dois momentos principais, os dois importantes, os dois dialogam entre eles, né? O primeiro momento nós podemos chamar assim de a experiência preliminar, a espiritualidade preliminar, a original, a primeira espiritualidade de Lutero, a primeira forma dele viver a espiritualidade, né?
E eu coloco para vocês assim, duas situações. Há uma riqueza de herança, mas também há uma insegurança. Então, essa espiritualidade preliminar, na minha opinião, agora trago eu a minha opinião, ela tem um lado positivo e tem um lado negativo. Né? Seria muito fácil jogar pedras agora aqui, só apontar o lado negativo dessa primeira espiritualidade. Mas eu vejo que ela também teve algo de positivo. Tinha riqueza nessa espiritualidade, que infelizmente, por estar mal direcionada, por estar motivada na lei e não na graça, fez com que a gente olhássemos para esse momento e disséssemos que está tudo errado. Esse tipo de espiritualidade não merece ser praticada, não merece ser analisada, pesquisada. O que eu estou falando dessa experiência preliminar? Estou falando do Lutero fruto do tempo dele. Do Lutero que é produto daquele contexto, daquela situação. Criança, adolescente, jovem. Do Lutero que, para encontrar paz com Deus, pede ajuda à igreja, e a igreja diz para ele: nós temos um cardápio para te oferecer, nós temos hábitos, nós temos sim respostas para as tuas angústias. E a igreja medieval e a igreja na época tinha uma espiritualidade bastante interessante. E ela tinha hábitos, disciplinas e exercícios de vivência da fé muito interessantes. De novo, aqui valeria uma pesquisa para a gente olhar com carinho, né, a espiritualidade dos franciscanos, dos beneditinos, a espiritualidade mística da igreja católica cristã, a mística, são espiritualidades riquíssimas. Ali já se tinha vários hábitos, várias formas de você viver a sua fé, aprofundar a sua fé, conhecer mais Deus, que são interessantes. Exercícios e hábitos, então, que são ricos e são variados. Esse é o lado positivo dela. Só que ela se torna negativa, insuficiente para Lutero, porque ela está baseada, são exercícios interessantes, são exercícios úteis, saudáveis, mas por estar baseada num sistema, numa lógica legalista, ela não te leva a lugar nenhum em última análise. Ou seja, os hábitos em si, as práticas de leitura bíblica, as práticas de oração, as práticas de se disciplinar e ter uma vida de culto diária, individual, são boas, em si são boas. Mas quando você se agarra a estas práticas para, através dela, encontrar paz com Deus, você chega num buraco, você chega num beco sem saída. E aí entra o lado negativo dessa experiência preliminar, que faz Lutero, então, buscar uma segunda experiência espiritual, que é a insegurança que decorre, o medo, o desespero que decorre. Eu coloquei aqui em resumo a frase latina, né? Faça o que é possível. Né? Ou seja, o que você faz para resolver as suas angústias, os seus problemas, as suas crises? Onde é que você coloca a sua culpa? Essa é a pergunta de Lutero, a pergunta do ser humano. Era a pergunta do ser humano na época. Talvez hoje a gente pode até questionar um pouco. Mas na época era essa grande pergunta. E a igreja dizia: Deus vai te dar paz, Ele vai te dar a graça, Ele vai te dar a salvação, Ele vai abrir os céus para ti. Mas você tem que fazer o que for possível para você. Ele vai estender a mão, mas Ele precisa ver você com a sua mão bem estendida. Ele precisa encontrar algo dentro de você que vale a pena Ele investir em você. E aí é quando Lutero se entrega de corpo e alma às práticas espirituais, né? A vida monástica, né? E ele vai dizer mais tarde: se alguém deveria encontrar paz por causa das obras que faz, por causa da vida espiritual que leva, eu certamente seria um deles, porque eu fiz tudo o que estava no papel e no manual, eu fiz tudo e fiz o dobro. Se me pediam para lavar o chão, eu passava horas lavando o chão. Tem até uma cena do filme, uma cena histórica, de fato real. Então, Lutero lhe dá um caminho, lhe oferece
uma vida espiritual com Deus. O problema dela é que, na época, foi dito a Lutero de que aquela vida espiritual seria algo que faria por si só trazer paz a Lutero, que ele poderia confiar naquilo que ele estava fazendo. E aí Lutero fazia coisas, só que a sua consciência continuava pesando. Ele não conseguia ter controle total dos pensamentos, ele não conseguia ter vitória sobre todas as tentações. E ele fazia, e lia, e cantava, e recitava, e voltava, tudo de novo, e aquilo não lhe trazia paz. E aí é quando nós chegamos ao momento de um segundo, do desenvolvimento da espiritualidade do Lutero, um segundo momento, que é então a espiritualidade, digamos, mais amadurecida ou a posterior. E eu coloco aqui assim, para resumir isso, a dica do Staupitz, que era o guia espiritual dele, o mentor dele no monastério, e a experiência na cloaca, né, na latrina. Vocês talvez já ouviram falar nisso. Qual é a dica de Staupitz? Alguém sabe? Alguém lembra? O que esse guia espiritual, que era produto também do seu contexto, mas o que esse guia espiritual que via Lutero fazendo tudo o que a igreja mandava e tudo o que a liturgia das horas mandava e ainda não encontrava paz, o que esse líder, esse guia espiritual dele disse para ele? Para de fazer? Não. Para de ler, não. Ele só disse para Lutero, em outras palavras, faça isso, mas olhe para Cristo. Te agarra em Jesus Cristo. Faça isso não como um meio para receber a benevolência de Deus, mas faça isso agora como um resultado do fato de que você já tem a benevolência de Deus ao seu lado, porque Cristo já é o teu Salvador. Faça isso não para ganhar alguma coisa, adquirir salvação, receber paz, mas não. Como alguém agora que tem a salvação de graça, através da fé, e dentro dessa graça, e dentro dessa nova vida agora, de posse da salvação, de posse do amor de Deus, de posse do abraço de Cristo, tu está livre agora para viver a tua fé. Aí você faz a mesma leitura, mas é outra perspectiva, é outro ponto de partida, vai ser outro ponto de chegada. Você não precisa mais gastar agora a sua energia em fazer, em ler, em orar, em cantar, em lavar o chão para alcançar o favor de Deus. Não. Você não precisa mais gastar energia com isso. A sua energia agora pode ser gasta de uma outra forma. E aí a sua leitura é muito mais prazerosa. E aí a sua vontade de falar com Deus é muito diferente. Você não está falando com um juiz que está ali querendo saber quanto você já fez para ver se ele vai fazer alguma coisa por você. E as horas na latrina, né? As horas no banheiro, digamos assim, de Lutero no monastério, né? De certa forma, uma maneira de dizer também que nessa meditação dele da Bíblia, né? Na mesma meditação que ele fazia antes, mas onde ele encontrava antes um Deus irado com ele agora, nas suas reflexões, ele encontra um Deus amoroso, porque ele se dá conta de quão ruim é o seu problema, de quão duro, de quão profundo é o seu pecado, mas até onde Cristo foi para salvá-lo, até onde Cristo foi para resgatá-lo e dar salvação. Então, aí então começa a experiência amadurecida. Não dá para dizer para vocês quando exatamente ela aconteceu, qual foi o momento, talvez foi um processo contínuo, né? Mas Lutero se deu conta, em algum momento, naquele monastério, talvez pelo Staupitz, talvez nas horas na latrina, talvez como no seu estudo da Bíblia, ele se deu conta, na sua leitura bíblica, de que tudo que ele estava querendo fazer, Cristo já tinha dito, está feito. Está feito. Você não precisa fazer, está consumado.
Você está dentro. Eu amo você e nada do que você faça ou não faça vai diminuir o meu amor por você. Nada. Eu vou continuar amando você. Te agarra em mim, te abraça comigo, Cristo, Filho de Deus, e a salvação é sua. Você agora é livre para viver a sua vida. E aí as mesmas obras, as mesmas práticas agora adquirem uma nova perspectiva. Bom, algumas características dessa espiritualidade, tá? Alguns adjetivos que eu coloco para vocês, para entender como é que isso aconteceu então depois, como se tornou a espiritualidade luterana, ou o que caracterizaria uma espiritualidade de Lutero, dos luteranos, tá? Algumas características, poderia falar mais, trazer mais coisas, algumas delas. Ela é subversiva, ou seja, ela rompe com o status quo, ela representa uma mudança de paradigma. Tá? Não é subversiva ao ponto de dizer assim, o que era católico agora tudo errado. Né? A experiência espiritual, a vida espiritual, a leitura bíblica, a lectio divina, por exemplo. A lectio divina, isso é uma experiência histórica cristã. A maneira de ler a Bíblia, devocional, de olhar para o texto, isso é algo histórico. E essas coisas Lutero mantém. Né? Essa é uma característica luterana, né? Vocês sabem disso. Nós, como luteranos, a gente não olha para as coisas antes de Lutero e diz assim, isso tudo não, nada prestava. Estava tudo errado. O Espírito Santo não agiu lá. O Espírito Santo não tinha ficado de fora da igreja. Né? O Espírito Santo, quando Constantino subiu ao poder, ele saiu de cena e ele só voltou depois de Lutero. A gente não faz isso. Teve uma tentação de fazer isso, mas a gente não faz isso. Deus ainda estava obrando de alguma forma. E houve situações, e houve experiências, e houve vivências da fé dignas de serem mencionadas ao longo da história cristã, na Idade Média também. Então, a espiritualidade de Lutero, ela é subversiva, ela rompe com a vida espiritual, com a vida devocional católico romano, rompe sim, ela propõe algo novo, muito diferente. Como o nosso devocionista disse hoje, ela convida aí a vida. Ela abandona o monastério e vai para a sociedade. Essa vida espiritual de Lutero. Mas é um subversivo que tenta manter tudo que é bom, agradável, correto, saudável, você pode viver. Né? Essa espiritualidade de Lutero, ela também é receptiva. O protagonista de uma vida devocional com Deus não é mais o ser humano. Não está tanto no que a gente faz, na quantidade de horas que a gente consegue orar, na quantidade de livros e textos bíblicos que a gente consegue ler. Podemos crescer na vida devocional e melhorar a nossa vida devocional. Mas para Lutero, o grande protagonista de uma relação, Deus e ser humano, é Ele. Nós cristãos, nós que o buscamos, somos muito mais passivos, somos muito mais receptivos. Por isso, num culto, por exemplo, luterano, a força não está tanto nas orações que a gente faz, nas músicas que a gente canta, na oferta que a gente dá. O ponto alto do culto é quando Deus vai falar, ou então quando Deus vai se dar no sacramento, ou então quando Deus vai pronunciar uma bênção sobre a gente. O foco da espiritualidade luterana é mais de nós como receptores de um Deus que vem ao nosso encontro e nos serve. Não quero dizer que não, que o que a gente faz não é importante, né? Mas a qualidade da nossa vida devocional, ela depende muito mais do objeto, da motivação, graça, Cristo, do que da quantidade de situações e atividades e disciplinas que a gente produz. Faz sentido para os senhores? Adiante. Outra característica, dogmática. Tá? Dogmática. A espiritualidade luterana, ela tem a doutrina, o embasamento bíblico, as verdades da Escritura, tão preciosas para Lutero, que tanta liberdade trouxe à sua consciência, elas acabam também assumindo um papel de mais destaque do que as próprias emoções, os próprios sentimentos. Né?
Então, uma espiritualidade luterana, Lutero vai dar muito mais atenção a uma doutrina saudável e correta, ao estudo, à leitura bíblica de qualidade e buscando saber o que é que Deus está dizendo para mim. E não tanto entrar em experiências de transes ou de fuga de uma racionalidade. Sentimentos e emoções e afetos são importantes. Lutero os tinha. E eles têm lugar na nossa vida devocional e espiritual. Porém, para Lutero, é muito mais importante você dizer só um amém no final de uma leitura bíblica. Só um. Não vários, só um. Mas que seja um amém que você diga de fato, de verdade, assim seja, porque eu compreendi o que foi falado. Eu entendi o que foi falado e faz sentido para mim e é importante para a minha vida. Só para usar uma metáfora. Mas então, é uma espiritualidade que ela não é tão superficial. Ela busca saber o que Deus está dizendo sobre esse assunto. Outra característica da espiritualidade de Lutero é o fato dela ser integrada. O misticismo, o mistério, o transcendental, ele vem ao nosso encontro e nos visita na nossa vida cotidiana, diária. Talvez aqui está uma grande ruptura de Lutero com o padrão anterior a ele, onde para você viver a sua fé, para você crescer na sua fé, você deveria se isolar, você deveria se abandonar o mundo, né? E se enclausurar em locais especiais, em locais sagrados, né? E entrar para uma ordem especial religiosa. E o Lutero vai dizer assim: tão importante quanto isso é dar leite para o filho, é ordenhar a vaca, é ser o sapateiro, é ser o pai de família, é jantar com a sua família e conversar com seus filhos. Ali, no dia a dia, em situações concretas de carne e osso, é que essa espiritualidade vai acontecer de forma mais sublime. Tem a ver com a cristologia de Lutero, a encarnação de Cristo, né? Mas o misticismo, que também pode ser buscado no deserto, também há momentos para você se isolar, se afastar, como Cristo fazia, e como o próprio Lutero fazia também, né? Momentos para você, digamos, ter os seus retiros, né? Suas horas privadas, perfeitamente. Lutero vai concordar com isso, mas ele vai dizer: isso não é mais importante do que você viver a sua espiritualidade, fazer a sua devoção, você viver a sua leitura bíblica, a sua oração em conjunto, em comunhão, em experiências do dia a dia. Aí entra a doutrina de Lutero das vocações. Outra e a vida de Lutero, né, o misticismo da vida comum. A gente poderia falar daqui do amor que ele tinha pela música, né? Do amor que ele tinha, né? E é uma música, de novo, é uma música que vem ao encontro da vida comum, porque Lutero tinha o acervo do canto gregoriano, ele tinha, mas ele disse: isso não me basta, eu preciso cantar o que eu entenda, eu preciso cantar e fazer música com um ritmo que as pessoas se relacionam e também compreendem. Então você vê, se o canto gregoriano te leva a um lugar e a uma situação especial, bonita, sublime, Lutero vai dizer: tem o seu valor, tem o seu valor. Essas experiências no topo da montanha. O canto gregoriano te leva ao topo da montanha. Mas a gente também precisa de música para os vales da vida. E ele vai dizer: não coloque canto gregoriano na minha música Castelo Forte. Eu não quero essa melodia. Eu preciso de uma melodia de batalha, de guerra. Porque eu preciso sentir na melodia a força do Deus do Salmo 46. Então a música, a experiência da mesa, a cozinha de Lutero estava sempre cheia de gente, né? O misticismo é vivido ali, nas amizades, nos encontros, né? Poderíamos falar também de uma característica engajada, né? A vida devocional desemboca na vida de serviço. Não existe assim: eu sou um no meu quarto, eu sou um com a Bíblia aberta no meu colo e sou completamente outro na sociedade. Não.
Para Lutero, a espiritualidade, a vida com Deus, vai te levar a viver uma vida para o próximo. Isso é chave na espiritualidade de Lutero, né? Vou repetir isso de novo. A energia que você não precisa mais gastar para agradar a Deus, gasta ela agora fazendo o quê? Fazendo o teu próximo feliz, fazendo o teu marido feliz, fazendo o teu filho feliz, fazendo o teu colega de trabalho feliz. Coloca toda aquela liturgia, tudo aquilo que tu vive no culto, na tua devoção, coloca aquilo ali de uma forma concreta, de uma forma amorosa para o teu próximo. E aí nós temos uma foto bem característica da espiritualidade de Lutero, né, que resume, digamos assim, teologia, a vida de Lutero. Isso foi um quadro de um dos seus amigos que ele fez, né, tentando fazer um resumo. Lutero, tudo que você está ensinando para a gente, eu vou resumir aqui num quadro. E é um quadro, gente, de vida, né? De vida comum, de várias vocações, de várias situações de vida, né? Tem algumas ênfases, mas você tem as pessoas trabalhando, arando a terra, cuidando da família, né? Se relacionando com as pessoas. Ou seja, é uma espiritualidade engajada, que se envolve com o dia a dia, com a situação que a gente tem para viver, cada um na sua vocação, cada um com os dons que Deus deu, cada um com o chamado que Deus fez para ele, né? A espiritualidade de Lutero, 5 pilares, rapidamente, 5 exercícios, tá? Não vou explicar muito não, vou mais citar eles aqui para vocês. Essa é a praxis pietatis, que é um conceito que já existia antes de Lutero. Lutero vai dizer, basicamente, 5 exercícios são importantes para você ter uma vida com Deus relevante, significativa. Ele vai falar, claro, da palavra de Deus, o seu relacionamento com a palavra de Deus, seja no culto, seja em casa, né? Então a palavra de Deus vai ocupar o centro, Deus falando para você, né? Eu sou receptivo, Deus vai me falar, né? O batismo, que para Lutero não é aquele evento que a gente tem uma vez na vida. Para Lutero, o batismo é algo que a gente revive todos os dias. Ele vai dizer, cada vez que você lava o seu rosto, lembra-se do seu batismo. Quer dizer, ele está te convidando para lembrar do batismo, o dia que Jesus Cristo te disse, tu é meu, eu não vou te largar nunca mais, nem se você tiver um Alzheimer e se esquecer de mim, eu não vou me esquecer de você. Esse é o batismo para Lutero. Esse é o consolo do batismo, Cristo te fazendo seu. Então ele vai dizer, esse batismo está todo dia para você se lembrar, né? É o arrependimento diário, que Paulo vai dizer lá, acho que é afogar o velho Adão, né? Ele tem que afogar o velho homem, afogar o velho homem todos os dias. E esse velho homem sabe nadar, né? Ele sabe nadar e ele sempre volta para a superfície, né? Então como é que a gente afoga ele? Nas águas do batismo. A Santa Ceia, para Lutero, não foi à toa que Jesus Cristo deixou um alimento, uma refeição sagrada para a gente. Ele vai dizer que a participação da Santa Ceia é importante para a gente fortalecer a nossa fé. Lutero vai falar da confissão dos pecados, a gente pedir perdão a Deus, né? Constantemente, em oração, né? Em aconselhamento, né? E Lutero também vai falar disso que é muito bonito, né? Que é a poemênica fraterna. É um aconselhamento mútuo, é um colóquio fraterno, né? É um com o outro, é o amigo, é o mentor, é o padrinho, é o pai, é o pastor, né? Essas situações do dia a dia de eu encontrar amigos também de fé, né? Que vão me ajudar, que vão me assessorar, que vão me aconselhar, que vão me desafiar. Bom, a espiritualidade de Lutero tem um centro. Qual é o centro? Qual seria o centro da espiritualidade de Lutero? Se vocês não responderem, eu vou ficar aqui mais tempo. Qual seria o centro? Ela tem um centro, uma força maior do que tudo, todas as outras coisas vêm depois. Quase. Porque a gente já está acostumado a ver, é verdade, só da escritura, né? A gente está acostumado a ver Lutero em estátuas segurando uma Bíblia, não é? Né?
é o Lutero medieval, é o Lutero com a Bíblia debaixo do braço, né? Essa é a imagem tradicional de Lutero nas estátuas e nas fotos. Mas a gente pode cometer um erro. Não é a Escritura o centro da espiritualidade de Lutero. É quem Lutero encontrou na Escritura. É alguém mais importante, não é o que, é quem. É quem Lutero encontrou, é alguma coisa que chega a ser mais importante que a própria Escritura. A razão de ser da Escritura. Jesus Cristo, Cristologia. Então essa aqui é uma foto mais correta, porque Lutero está com a Bíblia aberta, é sola Escritura sim, como o devocionista comentou, mas é um sola Escritura que não é idolatrando o livro, mas enxergando no livro o Filho de Deus, que se encarnou para morrer pelos nossos pecados, aquele do qual a Escritura fala do Gênesis ao Apocalipse. Então talvez uma foto até, uma estátua, eu ainda vou propor para a minha congregação fazer uma estátua de Lutero, mas não vai ser Lutero com a Bíblia assim forte, essa já tem no mundo inteiro, vai ser Lutero de joelhos na cruz. Essa representaria mais a espiritualidade de Lutero, alguém agarrado no Cristo, como o Stout se diz para ele, olha para Cristo, né? E as coisas vão assumir uma outra perspectiva. Proposta de Lutero para a leitura bíblica. Vocês conheciam essa? Oratio, tentatio e meditatio. Isso é uma forma latina que já vem da espiritualidade da igreja cristã pré-Lutero, antes de Lutero, né? Alguns hábitos de leitura bíblica. A gente hoje está ouvindo falar muito da lectio divina, né? Então você lê a Bíblia com alguns hábitos, com algumas sequências, né? Bem pedagógico, né? Aí alguns vão dizer, tem a lectio, tem a meditatio, tem a contemplatio e depois tem a actio. Essa é tradicionalmente a lectio divina católica. Lutero reformulou um pouquinho. Ele é subversivo também nessa parte. Ele vai dizer assim, eu vou resumir diferente. O oratio, que na leitura católica vem depois, Lutero disse, não, tem que começar com a oração. Antes de abrir a Bíblia, começa pedindo a Deus que a tua entrada na Bíblia já seja correta, que a tua leitura já seja correta. Já começa a cuidar dos teus pensamentos e atitudes, já confessa o teu pecado antes de entrar na Bíblia. Lutero vai aconselhar começar com a oratio. E aí no meditatio, Lutero engloba aqui a lectio, a leitura, e também a meditação. Ele junta as duas. Ou seja, você lê o texto e você medita sobre ele, né? Você faz perguntas ao texto, você tenta entender o texto, né? Tenta trazer o texto. Lutero tira o contemplatio, ele não é muito fã de você contemplar misticamente a Bíblia. Ele não é muito fã dessa ideia. Ele acha que isso pode te levar para práticas hereges religiosas não cristãs. Ele não é muito do contemplate, mas isso é debater, a gente pode debater isso, né? Ou para o fanatismo que acontece muito em alguns segmentos pentecostais e neopentecostais. Ou para o fanatismo, né? Lutero não gosta muito da ideia de você ficar repetindo palavras assim, sem sentido, sem, né? Vãs repetições. Então ele tirou o contemplate, mas ele adicionou algo interessante. Tentatio. Ele vai dizer, a tua leitura bíblica, a tua vida de crescimento na palavra não está completa até você ter que confrontar a tua leitura com a vida real, com os dilemas, com as crises, com as tribulações. É ali que o bicho pega. O Pedro vai dizer, tentatio, faz parte. Então ele vai dizer, Deus usa para fortalecer a tua fé o Espírito Santo. Perfeito, né? Palavra e o diabo. O diabo é um professor de teologia para Lutero, um professor de espiritualidade, não porque ele te ensina verdades, mas porque ele vai confrontar. Tu está aprendendo no papel com o que tu vive. Então isso é algo novo que Lutero traz para a leitura bíblica, esse fator da tentação, das provas, de você ser provado naquilo que você está crescendo. Tá? Isso é vida comum, isso é vida diária. Proposta de Lutero para a oração. Lutero também vai falar um pouquinho sobre isso, né? Como devemos orar? Como é que Lutero orava, né? E Lutero ele vai fazer isso em vários lugares, mas isso fica muito claro, evidente,
como ele responde ao seu barbeiro. Sabiam disso? Ele fazia barba, cortava o cabelo no seu barbeiro favorito, o Peter Benskendorf. E esse senhor pediu para Lutero, assim como se perguntaram para Jesus, como é que a gente deve orar? Esse senhor, ele pede para Lutero, como é que eu posso orar? Eu não sei como orar, eu não sei orar. Estou confuso com a minha vida de oração, como devo orar? E aí Lutero escreve um livrete para ele, uma resposta para ele em forma de carta, que se torna um livro, que depois isso é publicado, né? E então a gente poderia resumir as dicas de Lutero para uma vida de oração nesse livrete. Ele vai dizer em resumo: ore a Bíblia e ore o catecismo. O catecismo é aquela sistematização das doutrinas, né? Por quê? Porque doutrina é importante, você vê? Porque a palavra é importante. Então ele vai dizer, né? Antes de você falar coisas que está no seu coração, que você também pode falar a Deus, mas pratique a leitura a oração lendo a Bíblia, ou seja, né? Pronuncie os salmos, deixe que os textos bíblicos te inspirem a falar com Deus. E ele também vai dizer, faça isso com o catecismo também, né? Os 10 mandamentos, o credo apostólico, o Pai Nosso. Então o conselho resumido de Lutero é: ore a Bíblia, ore o catecismo, faça um exercício de leitura e expansão, né? Tipo assim, Pai Nosso, venha o teu reino, né? E aí você, Senhor, o teu reino está vindo. O teu reino começou a vir com Cristo. E ele ainda vai vir no futuro. Mas ele está vindo hoje. E eu sou parte disso. Como é que eu posso? Me ajuda, Senhor, a trazer o teu reino para esse mundo. E aí vai caminhando no catecismo, vai caminhando na Bíblia e vai conversando com Deus, inspirado nos textos da Bíblia. Em resumo, Lutero é muito simples, muito didático, alguns até o criticam por isso, mas ele vai dizer assim: não se esqueça, ele fala isso para o barbeiro, né? A gente pode lembrar disso. Não. Em resumo, ele vai dizer: comece a sua oração pedindo a Deus para que Ele te ensine alguma coisa, vê a importância da doutrina, me ensina a ver o meu erro, me ensina a te conhecer melhor, me ensina a conhecer o mistério da cristologia, me ensina sobre a Trindade, me ensina a orar como me convém, me ensina, né, a entender essa aprovação que eu estou passando, me ensina a aconselhar o meu filho. Então ele sempre começa com ensina. Eu confesso, segunda parte da oração, eu agradeço, a terceira parte da oração, nada novo, né? Isso aqui são coisas que a gente conhece bastante. E eu te peço então como quarto ponto da oração. Meus queridos, eu acho que seria isso um breve resumo, uma síntese, tá? Alguma bibliografia aqui que eu usei. E, né, destaco também as obras selecionadas de Lutero, que são os livros de Lutero em português, são uma boa fonte de pesquisa. Tem esse livro aqui, bem interessante, A Espiritualidade da Cruz, traz alguns pontos também interessantes sobre o coração da espiritualidade de Lutero. E eu agradeço demais o convite e desejo um ciclo de conversas durante o ano enriquecedor para todos os senhores e senhoras. Grande abraço, com todo carinho a gente está aqui e desejo que Deus abençoe vocês na vida devocional, na vida de espiritualidade de vocês. Amém. Maravilhoso. Agora é a hora da onça beber água. Uma exposição extremamente lúcida e provocativa.
mexeu com a cabeça da gente, viu? E também com o coração. É muito bom quando você ouve alguma coisa assim, tão direta, tão forte, porque ele estava falando com o coração e a alma. Você é um pastor apaixonado, sem emocionalismo, mas com emoção. As nossas tertúlias, ela tem uma característica que é própria do meio acadêmico, que é escutar uma exposição e você poder fazer ou algum comentário, ou um comentário e uma indagação que leva a aprofundar. Numa tertúlia não há só louvação e concordino, não. A gente pode, às vezes, questionar, porque infalível só Deus é a palavra de Deus. E precisa qualificar bem para falar na infalibilidade da palavra. Então é bom a gente mexer um pouco as águas. E nesse momento nós abrimos a nossa tertúlia, já com o nosso coração profundamente agradecido, a nossa mente bem informada. E também é bom mexer um pouquinho com a gente. A palavra está franqueada, por favor. Antônio José, acadêmico Antônio José. Muito bem. Reverendo Laerte, foi muito bom ouvi-lo, viu? Eu acho que a experiência agradável. Passaram o microfone. Muito bom ouvir. Nós estamos gravando, viu? Tá certo, ótimo. Está ao vivo. Experiência muito agradável. Esse ano seguinte, antes do Lutero, trazer um pastor luterano para falar aqui, né? Para nós foi bastante oportuno e muito bom, né? Muito bom. Eu gostei muito. E ideias novas, muitas coisas já conhecia, né? Mas coisas muito novas, como disse o nosso presidente, com muita pertinência, e ideias muito provocadoras, né? Porque as pessoas vêm de regra com esse Lutero com outros viés, né? E dá-se muita ênfase a Lutero como aquele que foi o grande apologista da fé, e assim por diante, o grande teólogo. Mas você nos trouxe uma outra visão do Lutero, né? Eu gostei muito da sua visão, porque, especialmente naquele quadro que você mostrou, daquele pintor, que tentou pintar e colocar num quadro a leitura que ele fazia da pessoa de Lutero. E eu fiquei a imaginar a questão da hiperetologia luterana, né? Já que Lutero dá uma nova visão hiperetológica. Quando você mencionou que Lutero não estava muito ligado à contemplação, dá-me a entender que Lutero, a questão da devote moderna, da Alta Idade Média, séculos 3 a 15, com São Francisco de Sales, Teresa d'Ávila, Hugo de São Vitor, e eu acho que não teve muita ressonância de Lutero. Não teve, porque esses teólogos eram muito ligados à questão contemplativa, e São João da Cruz, na obra dele, A Noite Escura e assim por diante, dá-nos a entender, pelo que eu tenho lido no Lutero, que a devote moderna não teve tanta ênfase nele. Eu não sei se o movimento de Ore et Labore e Fides Cor Intellectum de Santo Anselmo teve tanta ênfase na vida dele. Mas eu queria saber mais justamente essa questão da hiperetologia. Você mencionou, mas não explorou tanto. Qual a diferença em Lutero? Porque quando pensamos em hiperetologia, é quase impossível não falar do sacerdote dos santos. Que é uma nova visão dele, é uma nova leitura que ele faz da igreja e da sociedade. Então, como é que você veria essa questão da hiperetologia? Como colocar em prática a hiperetologia luterana para os nossos dias? Porque não se fala, cada vez mais eu percebo hoje que há um culto a personalia. Pessoas são bispos, outros são hoje já apóstolos na igreja protestante, daqui a pouco serão arcanjos e assim, quem sabe até onde vai o culto da personalidade. De barbeiro e do agricultor. Ele menciona isso muito nos seus textos, né? Que ele fala sobre uma nova compreensão de espiritualidade ligada a uma nova compreensão hiperetológica. Então não é pergunta, eu queria que você mencionasse essa questão, como colocar em prática a importância da hiperetologia luterana para a igreja protestante, e hoje está em crise nessa área. Muito obrigado pela reação. Antes de abordar diretamente essa questão da importância de Lutero
para a igreja da época, os seus problemas, os seus cultos à personalidade. Só uma menção para fazer justiça: eu não tenho exatamente certeza o quanto de cada movimento espiritualista católico teve de influência em Lutero. Certamente ele foi influenciado por alguns mais que outros, né? Provavelmente ele não foi tão influenciado pelo movimento da Teresa de Ávila. Exatamente. Mas ele tinha essa noção, né? Mas eu não tenho certeza exatamente o quanto. A gente pode pesquisar isso melhor e saber exatamente quais foram os movimentos de piedade da história da igreja cristã, da igreja católica, que mais influenciaram Lutero ou não. Mas é fato, a contemplação não é forte em Lutero, não é algo forte em Lutero. Bom, duas doutrinas, talvez mais de duas, mas tem duas ou três doutrinas que Lutero encontra na sua leitura bíblica, vão influenciar muito essa questão da espiritualidade engajada, da espiritualidade que ele propõe, receptiva, onde o ser humano não está no centro das atenções. Doutrina da criação. Lutero vê a criação, ele faz explanações quando professor da universidade sobre o livro de Gênesis, e ele vai ver a criação como algo bom, como algo sagrado em si. E aí ele vai fazer a crítica para o aristotelismo, para a filosofia grega que adentrou a igreja cristã na Idade Média, com o dualismo do ser humano. Parte do ser humano é bom, parte não é bom, o corpo é ruim, a matéria é má, e é só a alma e o espírito, e aí sim a contemplação e essa vida ascética teria valor. E Lutero vai dizer: não, a criação, o mundo, o ser humano é bom, foi feito bonito por Deus, tem valor. Lutero, quem lembra, que conhece o credo, né? Lutero não passa por cima do primeiro artigo do credo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele não passa por cima para chegar no segundo artigo ou para ir para o terceiro artigo do Espírito Santo. Ele vai dizer: todas as pessoas da Trindade têm importância, e a criação de Deus, ela é boa e é bonita. Então a visão que Lutero tem das coisas comuns, das coisas triviais, do dia a dia, da profissão do lenhador, é uma visão positiva. Então isso alimenta a visão de Lutero de nos convidar a viver a nossa espiritualidade no dia a dia, nas situações que a gente vive na criação, independente da nossa vida na igreja, as coisas que a gente faz em família, na sociedade, na profissão, no passatempo. A outra doutrina que influencia Lutero para ele tirar o protagonismo do ser humano na espiritualidade é a doutrina do ser humano, é a sua antropologia, que é uma antropologia pessimista. Se a criação é otimista, a antropologia de Lutero, ela é pessimista, porque Lutero vai encontrar na Escritura, em Paulo especialmente, em Agostinho também, mas em Paulo, a noção de que o ser humano, o pecado do ser humano atingiu ele em cheio, não é só uma parte que está corrompida. O mal que eu faço é algo anterior ao meu pecado. Eu sou o mal, né? Se você perguntasse para Lutero: o que está de errado com o mundo, Lutero? Ele responderia: eu estou errado, não é o outro. Nós, seres humanos, temos um problema grave. Então, se ele tem essa noção, e aí a experiência da latrina talvez fez ele se dar conta disso, se ele chegou à conclusão de que, de fato, nosso pecado é muito grave, é só aí então que ele vai dizer: puxa, agora entendo Cristo. É por isso que Cristo veio, porque eu não conseguiria. Então a noção dele é de que nós somos agora feitos em Cristo, somos nova criatura. Em Cristo somos nova criação. Em Cristo nós temos tudo, gente. Mas antes de Cristo, antes da presença de Deus, a gente não tem muito
a se vangloriar. E aí ele vai ser cauteloso com o protagonismo do ser humano, né? Então ele vai dizer, vamos com calma, né? A nossa glória, o mérito da nossa vida é Cristo. Não sei se faz sentido, se dialoga um pouquinho com o seu comentário. Talvez eu não fui tão claro. O propósito era justamente é a compreensão do termo do sagrado, já que porque quando fala da peritologia, a doutrina da vocação, justamente isso, a compreensão do sagrado. Ele se dá tanta ênfase ao pastor, ao líder, que parece que os laicos não têm valor algum. Aí Lutero diz, não, olha, o camponês quando planta uma hortaliça, a hortaliça que ele está plantando para a glória de Deus é tão sagrada quanto a pregação. Então é essa ênfase que eu queria que fosse falado. Como é que essa compreensão do sagrado vai ajudar a igreja contemporânea? E aí a doutrina da criação que eu mencionei ajuda. Para Lutero, se a criação é boa, se Deus criou e disse é bom, tudo é sagrado. Tudo é sagrado. Eu bater um papo com meu amigo, sendo pastor ou não, é tão sagrado, quando eu fazer uma leitura bíblica, quando eu ir na igreja. O que a gente faz no dia a dia, para Lutero, assume uma força, uma beleza. A vida inteira é sagrada. Tudo tem o seu valor, o horário do culto, né? O pastor vai ter o seu valor, mas o laico é sagrado também. Acho que muito bom. A palavra continua franqueada, por favor. Agradeço. Muito obrigado. Foi oportuno. Deixa eu fazer uma pergunta. Com essa guinada que Lutero deu na igreja, qual foi a reação que ele teve que enfrentar com os opositores? Lutero teve vários opositores, né? Vários opositores, e até o fim da vida ele teve que lidar com opositores externos. Ele lidou. Lembra quando eu falei da Tentatio? A Tentatio perseguiu ele até o fim da vida dele. Ele teve altos e baixos. E a oposição que ele enfrentou de fora da igreja foi muito forte. E até eu diria assim que talvez a expectativa que ele tinha dos companheiros dele, e que não todas foram satisfeitas, e que muitos não responderam, não reagiram como ele esperava. Isso machucou Lutero demais. Ele lidou pela fé. Uma das expressões de pela fé, somente pela fé. Ele se deu conta até no final da vida dele de que eu não tinha certeza o quanto ele tinha sido exitoso ou não. Pela fé, eu acho que ele descansou na graça de Deus, mas ele tinha momentos de depressão, ou momentos de tribulação. Ele dizia, puxa, mas né, as coisas não andam. Puxa, mas estão me entendendo errado. Não era isso. Ele provavelmente teve um dilema com a Igreja Católica. Ele não queria sair da Igreja Católica. Né? E também os colegas dele que talvez exageraram na dose, tentaram uma revolução um pouquinho mais enfática, mais radical, talvez mais radical. Isso também provocou. Lutero lidou com um drama para ele. Né? Ele tinha essa certeza, sim. Ele tinha certeza, ele morreu com essa certeza. Mas isso, de novo, e eu não quero que isso fique aqui para vocês, essa noção. A espiritualidade, ela é vivida em altos e baixos. Você tem certeza de Cristo, tem certeza de estar. Só que às vezes vem uma onda, vem uma oposição e te derruba. E Lutero disse, é parte do processo. Isso é parte do processo. Se você enfrenta tribulações, é parte do processo de crescimento. Não foi um mar de rosas assim, cara. Posso emendar minha dúvida com a dela, que acho que agora vai encaixar melhor. Você falou em um determinado momento que Lutero não desprezou de todo a teologia católica, e que aquele período de espiritualidade dele no mosteiro e tal também foram importantes.
E hoje o que eu observo, até por uma experiência pessoal, eu sou ovelha do reverendo Guilhermino há 12 anos. Ele lembra bem disso. Quando eu entrei para a catedral, eu era um anticatólico roxo, até por questões familiares em si. E eu lembro bem que uma vez eu cheguei a discutir com o reverendo Guilhermino porque ele fez um elogio à Madre Teresa e eu era um anticatólico roxo. E depois até ele foi no debate, até eu pedi perdão, porque ele me ajudou a mudar de visão. E depois disso, hoje eu tenho amigos padres, o revisor do meu livro é um bispo em um país africano, já preguei numa paróquia. E qual é a minha questão em cima disso? Por que que nós... Eu queria saber, comparando o contexto de Lutero de hoje, se havia na Reforma aquele movimento anticatólico como há hoje em alguns segmentos pentecostais e neopentecostais, que às vezes é uma coisa boa da espiritualidade ou do entendimento teológico, mas que as pessoas atacam como se fosse uma abominação, heresia, porque é praticado pelo segmento católico também. Como lidar com isso? Eu queria que vocês pusesse um pouquinho disso. Lutero era anticatólico ou não? Porque hoje nós vemos a igreja caminhar para algumas heresias, inclusive, devido a essa questão, se é usado pelo nosso, eles chamam de inimigo ou adversário que seja, eles hostilizam, então abominam o uso da cruz, abominam algumas práticas que têm fundamento bíblico e teológico. Só a minha opinião, porque é uma questão... Depende do livro que você lê, depende do humor de Lutero no dia, a resposta muda, né? Você vai encontrar em Lutero, nos seus escritos durante a Reforma, bom, em primeiro lugar, Lutero era católico, né? Como eram todos os reformadores, era a igreja, no Ocidente era a igreja que existia, então Lutero é um católico. Então, começa por aí. Você não sai assim da casa da sua casa, você não deixa a sua igreja, sua mãe de uma maneira fácil, você é dramático. Então, não dá para comparar o que a gente hoje, se você hoje veio da igreja católica, não dá para comparar a sua saída da igreja católica com a saída de outra. Hoje sair de uma igreja é até banal, não deveria, mas é até banal. As pessoas saem por qualquer motivo, né? Mas naquela época sair significava ser considerado um herege e, inclusive, enfrentar perigo de vida, né? Então, Lutero tinha um amor e um apreço pela igreja católica. Era a igreja dele. Ele foi expulso. Ele não tinha uma... Pelo menos não demonstrou, né? Talvez alguns católicos o acusem disso, mas ele não tinha assim um propósito de vida de fundar uma nova igreja. As circunstâncias foram levando ele para esse caminho. Lutero também não sistematizou as posições dele, meu irmão. Sabe assim, eu quero saber a opinião de Lutero sobre isso, busco em tal capítulo. Todos os escritos de Lutero, ele tem muita coisa, 80 obras grossas, graúdas em alemão, mas todos os escritos de Lutero é reação a alguma coisa. Ele está reagindo a um problema, reagindo a uma pergunta, reagindo a uma acusação. Então, quando você lê as obras de Lutero, diferente de você ler as obras de Erasmo, de Roterdã, de Philippe Melanchthon, de Calvino, ele escreve em cima de uma situação bem candente, bem dramática, né? Então vai depender muito da situação, né? Por exemplo, se você pega um escrito de Lutero que ele está respondendo ao movimento radical da Reforma, também chamado de Anabatista, né? Ele vai fazer muito mais elogios ao seu passado e à sua teologia católica. Ele vai dizer, gente, vocês estão indo longe demais, calmem. Mas se você pega um escrito de Lutero, uma opinião de Lutero, uma frase de Lutero, quando alguém está falando do Papa para ele, aí sai de baixo. Aí sai de baixo porque, né, um saco de ranho é o mínimo que ele vai falar sobre o líder da igreja. Papa da época. Então depende muito do momento. Lutero era anticatólico? Não. Acho que daria para resumir esse embate de Lutero com a igreja católica com uma palavra equilibrado. Ele reformou, ele modificou a espiritualidade, a teologia, os sistemas, estruturas. Ele modificou e propôs mudanças naquilo que ele interpretou que biblicamente era correto fazer.
Então ele não acaba com a missa, ele acaba com o aspecto sacrificial da missa, né? Lutero não acaba com os sacramentos, ele tira 5, mas mantém 2. Né? Eu acho, você pergunta, você comenta isso, que isso é algo importante para você, né? Para a sua experiência, para a sua história. Eu acho que vale a pena você pensar bem. Equilíbrio é uma boa palavra para a gente, com calma. O mundo não começou quando eu nasci, sabe? A minha igreja, e eu digo isso agora como luterano, eu não sou nem anticatólico, e nem anticalvinista, e nem anti-evangélico, e nem anti-wesleyano. Eu acho que todos contribuem, e a gente faz as críticas pontuais. Lutero não é herói para mim, não é. Lutero, eu não tenho uma visão romantizada de Lutero. Eu acho que não, né? Acho que vale a pena estudar ele esse ano, vale a pena estudar ele em outros momentos, vale. Mas Lutero também tem áreas da sua teologia, da sua prática, que a gente pode crescer, a gente pode construir, a gente pode criticar, inclusive, né, ou avançar. A celebração de Lutero, acho que deveria ter esse tom. Ele mesmo não advogou para si uma perfeição. Então, ele era equilibrado, ele tentava ver o positivo no geral, mas depende do artigo, depende do livro que você vai ver, você vai ver ele chamando a Cúria Católica, né? Mas aí você me apontou uma diferença. Ele atacava a liderança do momento e não a instituição em si. Teríamos que ver uma leitura toda do Lutero. Ele não sistematizou, ele não cuidou muitas das suas palavras. Ele ia escrevendo. Nos livros confessionais luteranos, são os livros de Lutero e dos reformadores, alguns deles formam um livro vermelho, chamado Livro de Concórdia, que as igrejas luteranas assumem que esse conjunto de escritos resumem a nossa teologia e as nossas doutrinas. Nesse livro, há um dos escritos de Lutero, os artigos de Smalcaldi, onde ele vai chamar o Papa de anticristo. Eu não sei se ele chamaria o Francisco de anticristo hoje, não dá para ler Lutero nem os escritos da Reforma de forma anacrônica. Valeu lá, vamos, né? Vamos, equilíbrio, amigão, equilíbrio, né? Respondi? Tranquilo. Tá bom. Então, naturalmente, nós até gostaríamos de ter todo o tempo dessa vida e da história. Também não queremos sugar demais o nosso luterano, que nós queremos, inclusive, insinuar que nós fomos escritores luteranos dentro da Academia Evangélica de Letras. É claro que nós todos temos alguma coisinha assim, uma vontade de colocar para fora, porque para mim, a dieta de Worms foi aquele momento de ruptura, porque também foi o momento em que o pescoço foi colocado numa guilhotina. Ou você vai agora, né, renegar esses seus escritos, e Lutero tinha respeito tal à palavra de Deus, assim, nesses livros tem também coisas da palavra de Deus. Você não vem apertar nessa área, não, você perde. Porque ele tinha feito não só a tradução da Bíblia, ele fez a equivalência dinâmica dos textos bíblicos. Esse negócio de sola escritura e a afirmação bem cunhada de Calvino, para nós a Bíblia é a nossa única regra infalível de fé e de prática, de doutrina e de ética. Eu tenho a impressão que isso estava impregnado na alma de Lutero. E quando ele rompe, ele levanta e sai não apenas ele, sai um pouquinho de influência do filme, sai não apenas ele, mas os outros com os braços acima da cabeça, como era o costume da Idade Média, e eles saem e não podiam fazer diferença. Se eu não posso fazer diferente, a menos que me provem pelas Escrituras e pela razão, não é seguro agir contra a consciência. Eu fico imaginando Lutero virando no túmulo, quando ele vê luteranos negociando o princípio para voltar ao seio da Igreja Mãe, a Igreja Católica. Claro que eu não estou fazendo uma provocação aqui. Eu vou brincar com eu não sou nenhum Daniel. O homem é fera. Eu quero apreciar
a qualidade dos seus pensamentos, do seu ensino. Sobre isso. Tem a bondade, Anderson, depois o nosso Olha só, rapidamente, doutor Almir. Todos nós queremos, viu? Foi brilhante a exposição e mostrou muitos aspectos e vertentes da praxis, da experiência e pensamento do Lutero, que me farão sair da academia para estudar, me aprofundar, ler mais, que é extremamente estimulante esse assunto. E a academia está de parabéns nesse ano, trazer essa reflexão para nós. Me chama muita atenção sobre a questão católica, aquele livro do Cativeiro Babilônico da Igreja, de Lutero, me ajudou muito a perceber esses pontos de ruptura, de choque e alguns pontos nem tanta ruptura assim. Mas o que me chama a atenção também na teologia de Lutero é a teologia da cruz, o valor que ele dá à cruz, e também esse destaque da encarnação e essa espiritualidade, não é, do dia a dia do ser humano, do sagrado, como bem o professor, o pastor já colocou para nós. E eu estou errado em perceber o destaque da teologia da cruz e nessa doutrina da encarnação do crente, da igreja, a vida do exemplo de Cristo, até porque eu falei do Sola Escritura na devocional, mas se o Sola Escritura não nos levar para o Solo Christus, não adiantou nada ler a Bíblia. O que pensa, professor? Concordo com a sua leitura, agradeço seu comentário, seus elogios também. A teologia da cruz, isso também há pessoas que talvez possam pensar diferente, mas para a maioria dos luteranos e para mim, a teologia da cruz de Lutero é o maior tesouro. Assim, ladinho da justificação pela fé, mas a teologia da cruz é altamente consoladora e perpassa todos os aspectos da espiritualidade de Lutero. A teologia da cruz é a teologia que não tenta compreender, domesticar Deus e colocar dentro de uma caixa e dizer, olha, isso é Deus, isso não é Deus. A teologia da cruz ousa nos convidar a perceber Deus onde Ele não muitas vezes é percebido. Né? Onde nós naturalmente não o queremos ver ou não achamos que Ele está presente. O Deus absconde-nos, o Deus que onde está Deus na minha vida agora? Minha vida está de cabeça para baixo. Será que a minha espiritualidade tem problema? O Lutero vai dizer não, calma, não questione e não duvide do amor de Deus, independente da circunstância da tua vida. A teologia da cruz é super consoladora e acho que é um assunto que vale a pena a gente aprofundar em outro momento. Amém.